A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, muito obrigada pela sua companhia. Estamos começando aqui mais um programa Conexão com Deus. Comigo aqui no estúdio, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, Bel? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos tratar de um assunto tão importante para a sociedade brasileira, né? A discussão, todos os canais de televisão, toda a mídia, toda a atenção da imprensa está voltada para esse assunto. Então, eu acho que vale a pena você conferir o programa de hoje, né? Exatamente, nós iremos falar sobre o aborto, né? E aí fica o convite para você permanecer conosco até o final do programa. Afinal de contas, muito se ouve, mas aqui será esclarecido muitas questões. O programa Conexão com Deus está começando agora. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali-Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. O programa Conexão com Deus é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro. E é um programa produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. Bom, como já adiantamos, o tema do programa hoje é aborto. Reverendo, como o senhor mesmo disse, um tema muito relevante atualmente na nossa sociedade e em países circunvizinhos também que têm discutido sobre isso, né? Exatamente. O Supremo Tribunal Federal está discutindo essa matéria, ouvindo os mais diversos representantes da sociedade, seja civil, seja religiosa, para formar o seu juízo sobre a matéria. Agora, recentemente, na Argentina, esse assunto foi levado e o Senado da Argentina não aprovou o aborto. E esta é uma matéria fundamental, porque a grande discussão é a seguinte: o ser que está sendo gerado no ventre da mãe é um componente do corpo dela ou é uma vida? Porque se nós tratarmos o embrião, o feto, como um componente do corpo da mulher, então quem vai decidir isso é a mulher. Mas se nós entendermos que aquele ser que está sendo gerado, não importa em que fase da vida esteja, é um ser que tem uma vida, que deva ter dignidade, que deva ter seus direitos garantidos até pela Constituição, porque à luz das Escrituras certamente o é, então a discussão é outra, não é verdade? Então o que nós entendemos, Isabel, é que o aborto ele é uma transgressão do sexto mandamento da lei de Deus: não matarás. Porque a vida ela não começa a partir do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês de gestação. A vida começa no ato da concepção. No ato da concepção? No ato da concepção. Então, a interrupção da vida, não importa em que fase ela seja, aos olhos de Deus, ainda que não aos olhos de todos os homens, é certamente uma quebra deste mandamento tão solene da lei de Deus, que é não matarás. Então, a partir do momento que há a concepção, a gente já entende que é começou separado, já não faz parte do corpo da mulher. Começou a vida. Uma vida independente. Uma vida independente. Há um fato curioso, Isabel, que lá no Salmo 139, o rei Davi está tratando deste assunto da onipotência de Deus, e ele diz que Deus conheceu a sua vida quando ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Não conheceu uma coisa, conheceu a ele como uma pessoa humana, com quem Deus já a tratava como pessoa humana, ainda quando ele não tinha forma.
ainda quando ele não tinha uma característica de vida no sentido pleno de um corpo, com seus órgãos formados. Ele era substância ainda informe, mas Deus tratou dele naquele momento como um ser humano, como uma pessoa humana. Certo. E por que é tão grave o aborto, reverendo, aos olhos de quem defende essa não aprovação dessa legalidade? Primeiramente, Isabel, eu acho que é grave, primeiro, porque a vida humana na nossa sociedade contemporânea está sendo vulgarizada, né? Em todos os níveis de violência. Você vê hoje uma pessoa matando a outra por um celular, né, para roubar um celular. A vida está sendo completamente banalizada. Daí a alta violência. Agora, é grave porque o aborto é um crime, penso eu, Sim. com requinte de crueldade, porque é o assassinato de um ser indefeso. Sim. Segundo, é transformar o ventre materno, o reduto mais nobre, mais abençoado da vida, num patíbulo de tortura. Terceiro, esse ser que está ali sendo acalentado, sendo acolhido, ele é ameaçado onde ele deveria receber maior carinho e maior proteção. Quarto, a forma do assassinato desse ser muitas vezes é cruel, muito cruel, como é o envenenamento do feto, quando ele já tem muitas vezes emoções, sente dores, tem reações, muitas vezes se esquarteja aquele ser ali no ventre materno e suga como se tivesse, conforme uma autoridade no Brasil, há alguns anos, disse, como se fosse uma verruga pestilenta arrancada à força do corpo da mulher, da mãe. Então, quando você nota todos esses componentes de violência, de crueldade, é inimaginável que alguém defenda o aborto falando em direitos humanos. Porque como é que você vai falar em direitos humanos defendendo a morte? Sim. Como é que você vai defender direitos humanos sacrificando a vida? Nós deveríamos dizer um não rotundo, eloquente, sonoro à cultura da morte e valorizarmos a cultura da vida. Certo. É até um pouco, não sei usar a palavra correta, mas é um pouco estranho até você falar dessa questão, porque parece que é tão claro, né, reverendo, que ali já há uma vida. Como eu fico me questionando, como pessoas ainda podem ir lá num recinto tão sério, né, falar que não existe vida ali. Quando eu estava acompanhando as discussões naquela audiência lá do Supremo Tribunal Federal, e quando um médico ginecologista do Rio de Janeiro levantou dados dizendo que muitas vezes nestas campanhas pró-aborto levam-se estatísticas forjadas, induz a população a pensamentos absolutamente equivocados a respeito da gravidade do problema. Então dizer assim, não, mas tantas mulheres sofrem com isso, às vezes em clínicas clandestinas. E é claro que todos nós queremos que as mulheres sejam bem tratadas, porque que elas tenham saúde, que elas tenham proteção, que elas tenham todo o cuidado, todo o amparo, para que possam ter uma gestação digna, para que possam ter um acompanhamento responsável e amoroso. Mas não se fala nenhuma vez dos milhares, talvez milhões de seres que são assassinados no ventre da mãe. Isso não se leva em consideração, porque a nossa sociedade está coisificando a vida. A nossa sociedade está descaracterizando o que é ser humano. E a nossa sociedade está cada dia mais insensível à sacralidade da vida. Então, nós precisamos pensar de forma muito profunda sobre essa questão para nós não estarmos na contramão do propósito de Deus, nem na contramão do propósito da existência humana, quanto dignidade do ser humano. Porque a impressão que dá é que a gente toma mesmo o lugar de Deus ao ter uma atitude como essa, né? Já que não há nada externo, como num caso de violência, né, extrema. E você está levantando, sabe, Isabel? Urbana, digamos assim. Ele está ali, como o senhor falou, indefeso, né? É muito importante que o feto, o embrião, ele não é um componente do corpo da mãe como um dedo ou um fio de cabelo, ele é um ser humano. E mais,
À luz das Escrituras, e nós somos cristãos e defendemos isso, Deus é o único que tem o poder de dar a vida. E Deus é o único que tem autoridade para tomar e tirar a vida. Então, quando eu tomo nas minhas mãos esse destino, eu estou usurpando um direito que só pertence a Deus. Sim. Né? Além do mais, Isabel, tem os componentes, por exemplo, e eu sou pastor já há 36 anos e tenho lidado com tantas pessoas que passaram por essa circunstância tão difícil, são os dramas da culpa. Sim. São os dramas da consciência pesada. Isso que eu ia falar. São os tormentos assim, da alma. Exatamente. Né? Porque o ser humano não é uma máquina, que ele vai lá e faz alguma coisa e não sente mais nada. Não, o ser humano tem uma consciência. O pensador alemão disse certa feita, famoso pensador alemão, disse certa feita que há duas coisas que o encantavam. Era o céu estrelado acima dele e a lei moral dentro dele. Quando nós violamos uma lei moral, acende na nossa mente, na nossa consciência, uma campainha. Acende uma luz vermelha. E quantas mulheres eu conheço e tratei que vivem atormentadas anos após anos, porque foram praticar um aborto e às vezes, sabe, Isabel, o grande problema é esse, que a maioria é por uma questão de uma vida desregrada. É o sexo livre, é o sexo sem compromisso, é o sexo sem aliança, é o sexo fora do casamento ou antes do casamento. Então o aborto é uma tentativa de reparar um erro cometido. Né? Porque se nós fôssemos então observar os preceitos de Deus, o sexo é para a relação matrimonial. Não é para ser praticado antes do casamento, nem fora do casamento, mas no casamento, de tal maneira que os filhos são pensados, são planejados, são desejados, são amados, são protegidos. Quando uma mulher assim está grávida, é uma festa, é uma alegria. O cuidado é um cuidado cheio de ternura e de amor. Agora, a nossa sociedade rendida ao pecado, rendida à promiscuidade, rendida à depravação moral, ela vai quebrando esses parâmetros, esses preceitos divinos, e uma vez que transgrediu aqui, transgride ali, transgride acolá, um abismo vai chamando outro abismo. E como o senhor falou, acaba ocorrendo a banalização, né? A banalização da vida. Há um fato curioso, a nossa Constituição defende um ovo da tartaruga, por exemplo. Não pode destruir porque ali dentro tem vida. Agora, se nós defendemos a tartaruga, não defenderíamos a vida humana? Não tem o ser humano mais dignidade, mais valor aos olhos dos homens e aos olhos de Deus? Então fica aí o nosso alerta. Nós precisamos lutar pela cultura da vida. Nós precisamos dizer um não sonoro, eloquente à cultura da morte. Nós precisamos honrar a vida e glorificar o Criador. É desta maneira que nós vamos ter uma vida saudável, uma família saudável, uma sociedade saudável. Reverendo, o senhor me permite só uma pequena observação ao fim do nosso programa? Eu que já tive um aborto natural, fico imaginando uma mulher que carrega esse peso, como o senhor falou, de ter decidido tomar aquela atitude. Então eu quero deixar aqui o convite também para quem já passou por essa situação, você mulher que está nos assistindo, mora, né, ao derredor ou bem próximo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fica aqui o nosso convite para que você seja muito bem acolhida lá também. E nós queremos esperar você lá, acolher você lá, você e sua família. Nós queremos tratar de você, cuidar de você e abençoar a sua vida. Nosso carinho, nosso abraço e até o nosso próximo programa. Muito obrigada pela companhia, reverendo. Nossa conversa é sempre muito interessante, né? E eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente achou também. Que bom, que bom. Coloque aí então aqui abaixo os seus comentários e enfim, semana que vem a gente se encontra com um próximo assunto muito relevante no Conexão com Deus. Até lá. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.